Imagina você chegar no final da sua vida e parar pra pensar o seguinte: caraca, a minha vida toda eu fui pelos outros, eu fui o que o meu pai dizia, o que minha mãe dizia, o que eu vi um amigo falando que dava bom, e aí eu tentei seguir isso pra minha vida e na verdade não é o que eu queria fazer. Imagina você chegar no final da sua vida e ter essa reflexão. É por isso que hoje em dia, rapaziada, todas as pessoas, e isso em qualquer época do mundo, e vai continuar sendo assim, cara, enquanto o mundo for mundo. Todas as pessoas, elas vão ter um momento da sua vida em que você vai ter que escolher um caminho onde você vai por você mesmo, um caminho onde você vai seguir a sua intuição, seguir o que você acha que é certo, seguir o que realmente você sente aquilo dentro de você pra fazer, pra ir pra cima. Cara, é isso que eu quero, então vamos lá, vamos lá. E tem esse primeiro caminho e o segundo caminho é, cara, você normalmente faz alguma coisa relacionada ao que as outras pessoas querem, o que as outras pessoas esperam de você, e aí você acaba agradando essas outras pessoas e acaba decepcionando você mesmo. Então, isso é uma reflexão que eu fiz há um tempo atrás, principalmente agora eu vou contar uma história de como isso foi aplicado na minha vida, e eu tenho certeza que se esse momento ainda não chegou na sua vida, eu tenho certeza que ele vai chegar. Então, eu espero que essa minha história sirva de exemplo para você que quando esse momento chegar, você sabe o que fazer. E mesmo se você já teve esse momento de escolher entre esses dois caminhos, você ainda pode, cara, reverter. Não é uma decisão, cara, totalmente, ai meu Deus, mas isso é pra minha vida. Ai, mas eu segui, cara, sei lá, essa carreira de concursos públicos de CLT e não é a carreira que, por exemplo, eu queria. Cara, tá tudo bem. Não, você pode fazer, por exemplo, o seu projeto paralelo ao seu trabalho. Então não quer dizer que isso vai, sei lá, ah, meu Deus, agora minha vida acabou porque eu já escolhi esse caminho. Não. Muitas pessoas também, às vezes pessoas de sucesso, escolheram às vezes um caminho onde as outras pessoas falavam para ela, mas depois elas mudaram porque elas perceberam que a voz, seguir a voz de dentro é muito mais proveitoso para sua vida. Então a minha história é a seguinte, rapaziada. Eu estava em se não me engano, era no quarto semestre da faculdade, e eu conciliava a faculdade com o meu trabalho, com o que eu faço hoje, que é a prestação de serviços online, né? E eu tinha conseguido, tinha acabado de conseguir, isso foi, se não me engano, em agosto de 2024, isso, agosto do ano passado, eu tinha acabado de conseguir o meu primeiro cliente que me pagava entre 1.500 e 2.000 reais por mês, todos os meses. E esse cliente ficou comigo até, cara, junho desse ano, cara, então a gente passou bons tempos juntos, acabam cancelando porque o cliente teve uma briga com o sócio e tal. Mas posteriormente ele deve acabar até voltando. Então vamos lá. Eu tinha esse cliente, só que eu não estava indo muito bem na faculdade também. Então eu tinha meio que, eu fui meio que obrigado assim pelo meu pai a escolher entre esses dois caminhos. Ou se eu ia pro caminho, cara, tradicional, de tentar seguir um estágio, de tentar focar na minha carreira na faculdade, ou de prestar serviços online, que é o que eu faço hoje, que é o que depois de tudo isso deu muito certo. Mas na época foi um momento, uma escolha muito difícil para mim, porque eu fui quase obrigado a largar o que eu estava fazendo. Tipo assim, meu pai me fez prometer pra ele que eu realmente nunca ia mais tocar nessa parte de prestação de serviço, nunca ia tocar em coisas além da faculdade. E, cara, eu tive que meio que quebrar uma promessa pra seguir o que eu achava que era certo. Eu não tô falando pra vocês respeitarem os pais de vocês, não tô falando pra vocês, não seguirem conselho, não tô falando isso. Mas uma coisa é você seguir o que você sente que tem que fazer, e uma coisa é você ouvir conselhos, ouvir coisas de outras pessoas que às vezes não é o caminho que você quer. Então, essa é principalmente a diferença desses dois caminhos. Eu acabei. Nesse dia, eu lembro benzinho, cara, eu chorava muito nesse dia, porque eu falava pra mim mesmo, se eu desistir hoje, se eu, cara, parar, se eu cancelar com esse cliente hoje, que me paga 1.500, 2.000 reais, eu provavelmente, cara, eu não vou ter força pra aguentar mais nada do que eu vou aguentar depois de, sei lá, de embates, de, cara, de coisas que vão acontecer comigo, de coisas difíceis que vão acontecer na minha jornada pra, cara, ter força pra continuar. Então, se eu parar aqui, eu provavelmente não vou ter mais força pra aguentar as outras coisas, então eu acho que eu vou seguir esse caminho tradicional mesmo. E aí foi, cara, eu me debati, mas eu falei, cara, eu vou continuar, eu vou fazer de tudo pra ir bem na faculdade, pra conciliar esses dois, pra depois se largar ou terminar a faculdade, eu conseguir focar 100% nisso que eu quero, 100% na prestação de serviços para outras empresas, né? E no caso, na minha área hoje, que é a edição de vídeo. E, cara, deu muito certo, eu consegui conciliar os dois. E mais ou menos, isso foi em agosto, né? Que eu tava ganhando 1.500, 2.000 reais. E em outubro
Eu já consegui fazer mais de R$ 4.500 só de prestação de serviço, de concurso de corte que eu também participava na época. E consegui também fazer a minha primeira viagem sozinho, que foi a minha viagem para São Paulo. Tem vídeo também no canal aqui onde eu fiz um mini vlog ali na minha viagem para São Paulo. Então, cara, tudo isso, tudo que desencadeou depois deu, por exemplo, cara, ter ido para São Paulo, ter ganhado mais de, sei lá, mais de R$ 10.000 em um mês por causa da prestação de serviços, ter comprado meu notebook aqui que vocês já viram mais de R$ 5.000. Ter, cara, se Deus quiser, esse ano ainda vou morar sozinho. Então, cara, todas essas coisas, elas desencadearam no evento de eu ter a escolha de seguir o que eu tava pensando, de seguir o que a minha intuição, que eu tava com fogo lá para fazer, que era justamente a prestação de serviços. Então, se você vai chegar esse momento, vai chegar esse caminho para você escolher. Se você quer ir por um caminho às vezes tradicional ou às vezes um caminho que as pessoas te dizem que é bom, as pessoas te falam, pô, isso é melhor, isso é a coisa, você deve fazer isso, 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 e o caminho onde você sente por dentro que você tem que fazer e é isso. E cara, tu quer um conselho assim de amigo, de irmão mesmo? Vai por esse caminho, mano, que tu sente, que tu, cara, tu sente arde pra te fazer. Porque no final, mesmo que seja mais difícil no início, e pra mim foi muito difícil escolher esse caminho no início, porque, obviamente, às vezes eu já via meus amigos ganhando, sei lá, R$ 500.000 em estágio, que na época era bem mais fácil de conseguir do que, sei lá, meus clientes. Cara, valeu a pena. No final, vale a pena, vale muito a pena. Esse caminho não é pelo dinheiro, não é pelo. Obviamente que o dinheiro é muito bom, mas não é pelo dinheiro, não é pela. Fama que possivelmente acontece depois. Não é pelo. Cara, é simplesmente você seguir isso porque você sabe, caraca, eu tenho essa confiança pra isso. E agora, hoje, por exemplo, eu tô gravando esse vídeo esperando outras pessoas a confiarem em si mesmas também, confiarem no caminho que Deus tem pra elas, no caminho que você sente que é pra você. E você aí do outro lado, você escolhendo esse caminho, você no futuro também pode acabar inspirando outras pessoas a seguir esse caminho também. E aí vira um ciclo, vira um loop muito bom para que as pessoas sigam mais o que está dentro delas do que o barulho da sociedade que muitas vezes atrapalha a gente de viver o que a gente realmente quer. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que esse vídeo sirva para clarear a mente de vocês para o que vocês realmente querem. E assim como eu queria ter assistido esse vídeo naquele dia que eu tive que fazer a escolha, que eu tava mal, que eu tava, cara, na bad, chorando e tudo, eu queria ter assistido um vídeo como esse. Então eu espero que tenha te ajudado. Tamo junto. Só o começo.